Bom, hoje eu estarei mencionando um pouco sobre um conceito que delineia, né, de modo bastante sintético, o conceito de uma sociedade doente. É observável que, enquanto a psicologia estuda doenças ou distúrbios relacionados à mente do indivíduo, algumas outras disciplinas são abrangentes ao estudo comportamental coletivo e, consequentemente, relacionado ao psicológico. É observável nesse sentido que pode-se existir uma psicologia do coletivo, e assim como manifesta características próprias de uma sociedade e cultura, isso observado justamente também um preceito em que também pode se manifestar doenças coletivas relacionadas a uma mente e psicologia. Eu digo uma antropatia simplesmente porque esse conceito não é determinado com uma comparação biológica como as pandemias, porque não segue os mesmos parâmetros relacionados à biologia de uma doença comum, assim proliferada infecciosamente, em que pega apenas aleatoriamente indivíduos que estão mais vulneráveis fisicamente. Mas o sentido é a fraqueza mental em que abrange conceitos que levam a uma antropatia, uma distorção em condições pouco favoráveis ao surgimento de pessoas com condições adequadas e desenvolvam melhor suas aptidões e habilidades. Nesse sentido, surge uma das deficiências, seria característica justamente a ineptocracia, assim como o surgimento e o crescimento de pessoas estressadas, a depressão e falta de oportunidades iguais e justas, simplesmente a surgir tudo que é tipo de mazela decorrente disso, acompanhado de impunidades e tantos outros exemplos. A antropatia poderia se manifestar nesse sentido por um senso comum acrítico, levando-se simplesmente a um adormecimento moral da sociedade de modo crescente a se cristalizar e levando-se a voltar a determinados tipos de grupo étnico, racial ou até mesmo familiar ou até mesmo indivíduo, sem qualquer respaldo justificativa coerente. Por isso nós temos que observar esses aspectos da antropatia, que assim como uma sociedade, remédios, uma droga, quer lícita ou ilícita, é voltado para pessoas doentes física, mental ou simplesmente socialmente, concebe-se assim mesmo os próprios heróis uma droga apenas a ser ministradas a sociedades doentes. Então nós vemos a observação em relação ao social nacionalismo da Alemanha, em que simplesmente aquilo foi crescendo, conforme colocado por Carl Jung, como uma simplesmente concepção de uma possessão coletiva, em que levou à destruição de valores, os tornando ambíguos, assim como suas concepções de certo e errado. Essa visão bastante perceptível a uma mente mais aguçada e crítica sobre a própria sociedade em si. Não no senso de que há uma cultura inferior ou superior, mas que simplesmente manifesta-se doenças antropológicas relacionadas a essa cultura, denegrindo assim seus valores de modo ambíguo e completamente interpretáveis a verdades não universais, mas apenas em decorrência do ego. Assim, nós chegamos à conclusão de que essa doença há de manifestar a não humanificar, mas tirar a humanidade de indivíduos e a tratar de modo simplesmente doentio os seus. Então, nós podemos observar casos da nossa própria sociedade, exemplo do assassino, do assaltante do ônibus 174. Ele era, naturalmente, o filho de uma doença na sociedade, de uma antropatia. Ele era antes marginalizado, excluído, vivia mendigando na rua quando foi chacinado o seu grupo social na Candelária. Sem qualquer oportunidade justas, ele viveu à margem da sociedade, levando a aquele caso. Não que evidentemente tira a culpabilidade dele, porque ele tinha consciência e o errado continua errado. Mas, sobretudo, a gente compreende que a falta de condições apropriadas da sociedade não permite com que aquele indivíduo se crescesse socialmente, se desenvolvesse assim moralmente, inclusive. Outro exemplo bastante recorrente é de Leonardo Pareja. Um sujeito evidentemente acima da média comum, com aptidões à liderança e ao convívio social. Evidentemente ele parecia estar no bando da própria polícia, porque ele foi pego apenas porque se permitiu ser pego após uma ligação feita a ela. Ele foi encontrado numa igreja, o que simplesmente parece demonstrar que havia não somente noções de espiritualidade como de arrependimento, o que demonstra um sujeito consciente e que visivelmente não queria aquele tipo de vida para si. Ele morreu numa prisão, liderando uma rebelião, enquanto o assassino de João Hélio propôs que ele fosse estudar na Suíça. Por quê? Essa ambiguidade.
Porque um assassino de uma criança inocente arrastada pelas ruas deveria simplesmente ir estudar na Suíça, enquanto o sujeito visivelmente com aptidões morreu numa prisão, sem nunca jamais ser reconhecido ou ter qualquer oportunidade justa. Talvez ele poderia ter se tornado um professor, um escritor, ou até mesmo um gênio, um pesquisador. Nunca poderíamos ter ideia do que ele poderia ter se tornado de fato, sob as condições sociais adequadas. Vivemos uma sociedade antropática nesse sentido, em que simplesmente prefere dar privilégios a uma pessoa que não merece, porque o verdadeiro rigor deveria ser aplicado a crimes cruéis e hediondos. Enquanto simplesmente um bandido ele é amarrado num poste e simplesmente glamoriza um tal ato, deveriam questionar qual a sua história. Sobretudo quem empreendeu. Constatadamente percebemos que quem empreendeu no poste era um estrupador. Qual crime pior? Um estrupador? Um cara que tentava roubar talvez para manter um vício, por estar doente socialmente, ou simplesmente para tentar sobreviver? São perguntas bastante relevantes a serem tomadas nesse sentido. Mas que simplesmente um senso acrítico leva simplesmente as pessoas a aceitarem as coisas como são ou até mesmo glamorizarem a injustiça, enquanto aparentemente querem criar um safari sem nunca atingir os verdadeiros motivos dessa fábrica de bandidos presente nesse mundo. Existe o bandido circunstancial e o não circunstancial, e uma triagem deveria ser necessária para poder separar aqueles que são corrigíveis e aqueles que deveriam ser separados do convívio social, evidentemente por serem psicopatas mediante testes adequados. Aqueles que são incapazes de se sociabilizar, incapazes de estabelecer-se qualquer vínculo afetivo, como demonstra justamente uma antropatia, que é justamente um rompimento do próprio senso da sociedade em si. Qualquer vínculos afetivos e sociais que mantém justamente o conceito da sociedade possível em nosso mundo.